mas é porque ele tem experiência e ele soube colocar para a gente, ele soube pontuar que caminho seguir. Porque, às vezes, outros escritórios não fizeram isso, e por causa das dúvidas dela do início, né? Ah, por que tal pessoa não passou? Ah, por que não deu certo assim? Não, Então, ele mas, não, soube conduzir bem o mas ainda teve escritório. um porém, porque assim, aí as pessoas nos grupos, né, de WhatsApp dizem assim, ai, fulano de tal tá fazendo minha carta, tá fazendo a carta de... E eu não sabia nem que carta de indicação ainda era essa. Eu dizia, Luiz, carta? Aí eles falaram, Cira, calma. E tinha uma advogada que estava na época, e essa advogada saiu, era a que estava no nosso processo. Ela dizia assim, Lacira, olha, vocês vão fazer primeiro, vou contar a historinha de vocês, depois vocês vão para a carta, aí a carta vai se basear na historinha de vocês, porque não adianta vocês pedirem carta sem ter a historinha de vocês ainda, o porquê que interessa para os Estados Unidos. Então, depois da carta, então assim, eles deram toda a cronologia do que fazer. Eles não deram o modelo da carta que era para fazer. Eles deram assim, olha, você vai procurar uma pessoa que você foi seu chefe, você vai procurar uma pessoa que você foi seu professor, e por que que ele acha que aquilo ali é importante. Então, assim, ele deu modelos de cartas, entre aspas, porque não são modelos em si, são algumas, tipo assim, o do seu chefe, que não tem nada a ver com a sua área, o do de uma pessoa da sua área, e eles foram fazendo isso aí, e o O meu seu marido, empregador, né? O seu chefe. o empregador, e o meu marido, ele foi montando, ele foi pesquisando, e ele sempre se baseou no que eu escrevi da minha historinha, né? Do porquê os Estados Unidos teriam interessado em mim. Tem que ser uma coisa E tudo arranjada, né? foi tudo, Se ela assim, se dedicou a preso. vida dela à parte clínica e se ela se especializou nessa área e atende bastante, então justamente mostrar que nas cartas ela tinha experiência clínica, ela sabia atender, o tratamento era humanizado, mas tudo estava baseado no documento antes orientado Não adiantava pelo eu botar escritório. que eu tinha pesquisa, não adiantava eu botar que eu colocar que eu queria ensinar na faculdade, porque na verdade não era esse o objetivo. Então foi isso que o Luiz sempre frisou e a equipe dele sempre frisou. E aí no meio do caminho, a advogada saiu, e aí o escritório foi muito honesto, ele disse que a gente tinha duas opções, ou continuar com a advogada que já tinha começado, iniciado, ou a gente continuava com a TS. E aí eu liguei para o Luiz, eu disse, Luiz, ele falou, Cira, você escolhe. Você tem livre-arbítrio, a decisão é sua, você não vai pagar nenhuma coisa a mais, você que escolhe. Se você sentir segurança na gente, se você... Assim, é muita vontade, você... E eu não... o Luiz me deu tanta segurança, o Luiz sempre me foi... Não que a advogada também não tivesse me dado, mas eu senti o suporte, e aí eu quis conhecer o escritório, e aí a gente optou pelo escritório dele. E a gente não me arrependo, pelo contrário, eu já indiquei ele para outras pessoas. E aí todo mundo diz, Lacira, ele faz tudo? Eu digo, não, não faz. O escritório do Luiz não faz. A gente tem que fazer. Porque senão, assim, a gente conferia tudo. Até porque a tradução, às vezes saía uma coisa que não tinha nada a ver. Então, assim, e aí depois eles indicam uma pessoa que é professora da faculdade, que é aí dos Estados Unidos, né? E que faz a nossa Expert Opinion Letter. E essa pessoa vai escrever sobre o porquê que os Estados Unidos precisa de mim, porque que eu sou importante para os Estados Unidos. E aí, ele dizendo, Lacira, geralmente eles entregam com 15 dias. A minha entregou depois de um mês. E eu disse, não, mas a pessoa leu o meu currículo, assim, como se diz aqui, de cabo a rabo. A pessoa sabia tudo do meu histórico. E meu currículo não é pequeno, realmente. Então, ela frisou todas as coisas que eram importantes, ela frisou por que os Estados Unidos deveriam me ter, que para ele ter um profissional como eu, ele levaria no mínimo 18 anos, uma pessoa formada. Então, assim, eles realmente frisaram, depois a TS corrigiu, a gente viu alguns erros, voltou, ele disse, não, Tem a Lacira, parte é erro, estatística, né, o que é, foi é. colocado, né, justamente embasando a necessidade dela, mostrava as pesquisas dos Estados Unidos a Não, carência. mas eu vou cortar aqui. É porque Ah, nessa história das pesquisas, né, dos escritórios e tudo, e tem muitas lives, assim, tem muitas coisas que aí diz assim, ah, por que que não dá certo o EB2? Por que que geralmente não dá certo? Ah, porque se não for business plan, não dá. Aí aquilo ali, pronto, não é business plan, não dá. E o meu foi um PP, foi personal plan. E aí lá vai eu, né, de madrugada. Luiz, o nosso não foi o business plan, o nosso foi personal plan. Lacira, foi quando ele me brigou, não, literalmente comigo. Lacira, confia no nosso trabalho. Lacira, não é por conta disso que você vai. Se você for para o outro, você que tem que mostrar que você tem condição de uma estrutura financeira para montar uma senhora clínica. Então, assim, você tem estrutura suficiente
para dizer o porquê que os Estados Unidos vai ser. Você não precisa ter dinheiro nem negócio, você pode ter o seu gabarito, você pode ter seu conhecimento, sua capacidade. E aí eu digo, então tá. Aí teve uma época que eu parei, foi de assistir tudo, que era de madrugada, eu digo, sabe de uma coisa, o Luiz Lacira, para. Eu digo, então tá, vou parar. Ele realmente puxou minha orelha, eu disse, nossa, Gil, o Luiz puxou minha orelha mesmo, porque eu tinha mandado a mensagem para outra menina, ela não tinha respondido, ela tinha mandado direto para ele, e ele já veio, ele que me respondeu, não foi a moça que trabalhava lá. Né? Então, assim, e a gente fica preocupada porque é um investimento caríssimo, né? Eu não vou dizer que não é.